faz referência ao caso da menina Isabela Nardoni. Vocês vão se lembrar, aquela menina que foi jogada pelo pai e pela madrasta do alto de um prédio, do alto de um edifício. E tanto o pai quanto a madrasta já estão nas ruas, já não cumprem mais pena, por causa da nossa legislação que prevê a progressão da pena, ou seja, se você tiver bom comportamento na cadeia, você consegue sair. Você acha isso justo, ouvinte? Você acha que tem que ser assim? O deputado Palumbo, que está nos acompanhando, acha que não e está no Congresso Nacional defendendo que esse tipo de privilégio acabe. Deputado, bom dia. O senhor pode dizer para a gente, por favor, como é que está a tramitação aí desse caso? Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. Nós precisamos de 171 assinaturas, conseguimos aí 136, ainda falta um pouco de assinaturas de deputados que se recusam a assinar. E eu costumo dizer que isso não é uma pauta da direita, não é uma pauta da esquerda, é uma pauta do povo brasileiro. Infelizmente, deputados ligados a partidos de esquerda não querem assinar, se recusam a assinar, talvez esperando perder votos com isso, né? Eles não entendem que isso não é uma pauta de viés político ideológico. Eu acredito que se a gente fizer uma pesquisa, né, um censo na população, um plebiscito, vai dar mais de 90% que vai concordar com essa PEC. E o que diz essa PEC? A gente quer mudar o artigo 5º da Constituição, inciso 43. Em casos de crimes graves, crimes hediondos ou equiparados, somente nestes casos, a pena será cumprida em regime integral. O que significa isso? Alexandre Nardoni, pai da Isabela Nardoni, que literalmente defenestrou a filha, jogou a filha pela janela, matou a própria filha. Ele pegou 32 anos e ficou míseros 16 anos. Com essa PEC, com essa lei, ela estando em vigor, mudando a Constituição Federal, ele estaria preso. Outros casos emblemáticos também, como Susana von Richthofen, que matou os pais a pauladas, estaria preso, e tantos outros casos de feminicídio, latrocínio, casos graves, tortura, esses indivíduos ficariam mais tempo presos. É inadmissível que uma pessoa que mata o próprio filho, ou mata o próprio pai, ou que mata a mulher, fique tão pouco tempo na cadeia. Então, essa PEC visa justamente mudar isso. Por isso, aproveito a enorme audiência da Rádio Bandeirantes para pedir para você, ouvinte, independente de quem você tenha votado, do estado que você esteja, peça para o seu deputado assinar essa PEC. Não é uma pauta do delegado Palumbo, é uma pauta do povo brasileiro que não aguenta mais ver as pessoas morrendo e sendo soltas depois de poucos anos. Deputado, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. Você sabe que tem uma série agora que está viralizando, não é? No mundo inteiro, que se chama Adolescência, que mostra um menino de 13 anos matando brutalmente um colega. Se esse crime fosse no Brasil, ele não poderia ter sido preso, esse garoto de 13 anos, mesmo com todas as provas que a série mostra, né? É claro que cada país tem a sua particularidade, né? Tem as suas leis, umas mais rígidas, outras mais brandas. Queria saber do senhor quais países servem de inspiração, de referência, de exemplo para que o Brasil possa, então, tornar mais duras as penas para quem comete esse tipo de crime. Nos Estados Unidos, eu lembro, por exemplo, que existe a pena de morte, no Iêmen, no Egito, não é? Como é um trabalho do senhor essa PEC, Isabela Nardoni, que já colheu 171 assinaturas, quais países servem como referência, hein, deputado? Olha, eu gosto muito da legislação dos Estados Unidos, né? Eu acho que um indivíduo de 13 anos, 14 anos, já tem plena convicção do que é certo e do que é errado. Aqui no Brasil, infelizmente, uma pessoa, né, um indivíduo, um menor de idade, né, como a gente costuma dizer, de 13, 14 anos, ele fica apreendido no máximo 3 anos. Na maioria das vezes, ele sai em menos tempo, não acontece absolutamente nada, e sai com a ficha limpa. Eu acredito que quando uma pessoa comete um ato como esse, ele tem que ser punido. Literalmente, ele tem que ser punido, mesmo porque a família que perde um parente, que perde um pai, que perde um filho, vai sofrer para o resto da vida. Semana passada, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo um arquiteto morto por um indivíduo que já respondia pelo crime de extorsão mediante sequestro, já respondia por roubo e foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que alegou que a polícia não poderia fazer a abordagem com base porque não tinha
a suspeita, né, que ele estaria cometendo algum crime. Só que ele estava fugindo da polícia. Então, se a polícia não pode abordar um indivíduo que vê uma viatura, que avista uma viatura e sai correndo, eu não sei o que é fundada suspeita. Por causa de decisões como essa, esse arquiteto morreu. Morreu nas mãos de um criminoso que deveria estar preso e estava preso por uma decisão de um delegado de polícia, foi preso em flagrante e depois, no decorrer do processo, foi solto. Se ele tivesse preso, não estaria solto. Então, eu acredito muito na punição. O que acontece aqui no Brasil, e a minha experiência diz o seguinte, que o bandido ele teme duas coisas, ou morrer num confronto com a polícia, ou então que tenha uma punição pesada. Ele sabe que ele vai ter audiência de custódia, ele sabe que ele vai ter saidinha, ele sabe que ele vai ter a progressão de regime, ele sabe que ele vai ter uma série de benefícios, e o crime organizado acaba usando esses menores para cometer crime. E eu acompanho até hoje, apesar de estar licenciado da polícia, fazendo o trabalho como deputado, eu acompanho até hoje os trabalhos da polícia, porque faço parte da comissão de segurança e acompanho de perto. E todas as vezes que um bandido é preso, seja ele maior ou menor, eu pergunto para esse indivíduo, se você soubesse que ia ficar preso 20 anos, 30 anos, você estaria no mundo do crime? Posso afirmar com vocês com muita tranquilidade. 100% me responderam, não estaria no mundo do crime se eu fosse ficar 20, 30 anos. Essa ideia de que a gente tem que regenerar a pessoa quando comete um crime, quando mata os pais a pauladas, quando joga a filha pela janela, quando comete crime de latrocínio, ela já é ruim aqui na sociedade. Não vai ser um juiz ou um policial penal que vai regenerar, que vai tornar esse indivíduo aí capaz de estar no convívio social. Então, já que a gente é incapaz de fazer com que esses indivíduos mudem de ideia, que pelo menos que ele fique preso e que outras pessoas não sejam mortas nas mãos deles. Nós estamos conversando com o deputado Palumbo, deputado federal, que está nessa batalha aí para uma PEC que mude a Constituição Federal e permita que não haja benefício da regressão de pena aí para quem é condenado por crimes hediondos. E eu queria conversar com o senhor sobre essa PEC também que vai ser apresentada pelo governo federal amanhã, essa é a promessa amanhã, mas que não toca nos pontos centrais do combate à criminalidade e esse ponto, por exemplo, que o senhor levanta, né? Olha, eu acho que essa PEC aí já começa errada porque ele não ouviu nenhum governador e não ouviu nenhum secretário de segurança e não deve ter ouvido nenhum especialista de segurança. Então fica um pouco inviável, né? A segurança pública, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, é dever do Estado. O Estado quer dizer dos governadores. E a realidade do Rio de Janeiro não é a mesma realidade de São Paulo, que não é a mesma realidade da Bahia, que não é a mesma realidade do Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa a se fazer é reunir todos os secretários e governadores e tratar sobre essa PEC. Não adianta você centralizar a investigação. Eles até tentaram, mas o governador Ronaldo Caiado, por exemplo, foi um que liderou as vozes contrárias à iniciativa, né? E ele está certo. Ele está certo. Ele até disse, eu pago o salário e vocês mandam nos policiais aqui no meu estado sem conhecer a realidade. A realidade de Goiás é diferente da realidade de São Paulo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem locais que a gente sabe que a polícia tem uma certa dificuldade de entrar. Aqui em São Paulo, a polícia entra em todos os lugares. Então é muito diferente. Um operador de segurança pública não pode ser jogado para trabalhar no Rio de Janeiro porque ele vai ter dificuldade. Fala-se muito da Força Nacional. A Força Nacional vai para o Rio de Janeiro. Não adianta absolutamente nada a Força Nacional ir para o Rio de Janeiro. Eles não vão saber nem se localizar e se colocar nesse chat de localização, no Waze, por exemplo, vai cair numa comunidade e vão morrer, porque a realidade do Rio de Janeiro não é a mesma realidade do Mato Grosso do Sul, onde esses policiais da Força Nacional fazem parte de policiais de todo o Brasil, se juntam para fazer um treinamento próprio e são deslocados para os estados. Então já começa errado isso aí, teria que se ouvir os governadores e os secretários de segurança pública junto com especialistas de segurança. Eu acho que a gente, para combater a segurança de verdade nesse país, a gente depende dos três poderes. Do legislativo, com leis pesadas, o bandido tem que ter medo da lei. Do executivo, fortalecendo as suas polícias. Aqui em São Paulo nós temos a Polícia Civil com déficit de mais de 10 mil policiais. As delegacias estão fechadas à noite, não tem policial nem para fazer boletim de ocorrência, quiçá para investigar. Né? E do poder judiciário, não servindo cafezinho na audiência de custódia e nem perguntando para o preso se ele está com frio para servir um casaquinho, um cafezinho. Isso é absurdo. Né? Quando a gente vê decisões como essa que eu falei, do assassino do arquiteto de 38 anos, que foi solto por uma canetada do Superior Tribunal de Justiça, a gente vê que essas canetas desses juízes, desses ministros, estão manchadas de sangue. Se ele estivesse preso, esse arquiteto estaria vivo. Então, se não tiver a junção e o bom senso dos três poderes da República de trabalhar em conjunto
Fortalecendo a segurança pública de verdade vai ficar muito difícil. Não adianta a polícia fazer operações, prender e o Poder Judiciário soltar na audiência de custódia. Não adianta o Congresso Nacional legislar, acabar com o fim da saidinha e o governo federal, o presidente da República, vai lá e dá uma canetada e veta. Sorte que a gente tem um instrumento legislativo que a gente acabou derrubando o veto. Se não, pelo atual presidente, a saidinha estaria aí a todo vapor. Derrubamos esse veto no Congresso Nacional, mas a gente vê claramente que eles não têm intenção de combater o crime, é tudo perfumaria. Enquanto isso, a sociedade sofre. Teve um discurso antes das eleições e agora já vem com outro, no tocante ao roubo de celular. Antigamente se falava que não aguentava mais ver jovens negros de periferia sendo mortos pela polícia, como se a polícia saísse para matar, o que é um erro. Agora já mudou, agora fala que quer combater o roubo de celular. Talvez porque a gente esteja próximo das eleições, ele vê que a popularidade dele está despencando cada vez mais e que a segurança pública é um dos motivos dele estar despencando na popularidade. Deputado, só queria fazer uma correção aqui. 136 já assinaram, né? Eu disse que Perfeito. eram 171, mas 171 é o necessário, não é? E faltam, então, 35 assinar. Eu estou aqui no seu site, isso vou então voltando a falar da PEC Isabela Nardoni, né? Estou olhando aqui no site do senhor, tem vários partidos aqui de direita, de esquerda, que fazem parte do centro, porque alguns assuntos patinam tanto, hein, deputado, e encontram tanta resistência e barreira. Eu tô também aqui em paralelo dando uma olhada nas nossas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, e se dependesse dos nossos ouvintes, isso já estaria aprovado, né? Muitos aqui favoráveis, né? Apoiando integralmente aqui essa PEC em favor de todos os pontos que o senhor colocou. Mas, na lista de quem não assinou, como eu disse, tem de direita, de esquerda, diversos partidos políticos. Por que um assunto como esse demanda ali tanto estudo, tanto debate e patina, hein? Porque os deputados estão preocupados, né, a maioria deles, não todos, estão preocupados com poder, com emendas parlamentares, com cargos e se esquece do povo aqui atrás. Essa que é a verdade. Porque o dia que a água começar a bater nas nádegas deles, talvez eles comecem a se coçar e comecem a pautar projetos de interesse da população. Isso aqui não é uma pauta do delegado Palomino, é uma pauta da sociedade. Mas nós estamos lutando, né? A Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, que me pediu para fazer um projeto de lei, uma PEC nesse sentido, também está lutando bastante com a força da imprensa. A imprensa ajuda muito, cada vez que a gente entra para dar uma entrevista, outros deputados acabam assinando. Então, por isso eu peço, inclusive aqui, aproveitando a audiência, para você que votou num deputado, seja de qualquer estado, peça para ele assinar. Entre na rede social dele com educação e peça para ele assinar. Ocorre que, se a gente ficar inerte, letárgico, dificilmente essa PEC vai andar. Por isso eu conto com o apoio, inclusive, da imprensa, que tem um poder fantástico com relação à política brasileira. O político tem medo de rede social e tem medo de imprensa. Quando eles são cobrados, eles começam a trabalhar em prol do povo. Eu queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes, o deputado Palumbo, deputado federal, nessa batalha aí para, usando como exemplo o caso da menina Isabela Nardoni, poder acabar com essa coisa de beneficiar aqueles que foram cometidos ou foram praticantes de crimes hediondos. Muito obrigado, deputado. Bom dia, boa sorte aí. Obrigado, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigado, deputado. 10 horas e 56 minutos. Felipe Melo